Salve Maria! Hoje o nosso vídeo vai falar sobre um voto bem Barroso, o voto de Luiz Roberto Barroso. Vamos iniciar recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um voto bem Barroso, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, na véspera de deixar o Supremo Tribunal Federal. O voto na arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, ADPF 442, que pretende liberar o aborto até 12 semanas de vida, 3 meses de vida. Imitando o que fez a ministra Rosa Weber em 2023, o ministro Luiz Roberto Barroso, no dia anterior à saída da Suprema Corte, pediu ao novo presidente Edson Fachin uma sessão virtual extraordinária para deixar seu voto favorável ao aborto até 12 semanas, no julgamento da ADPF 442. Tanto ela, em 2023, quanto ele, agora, em 2025, não quiseram expor-se ao plenário físico, ficaram escondidos no plenário virtual. Na noite de sexta-feira, 17 de outubro de 2025, às 20 horas, Barroso declarou que acompanhava o voto da relatora, a relatora Rosa Weber, favorável ao aborto. Abre aspas. Minha posição na matéria é conhecida e já a manifestei ao julgar o habeas corpus número 124306, Rio de Janeiro. Habeas corpus 2016. Com isso, ele confessou que a DPF 442 nada mais é do que uma tentativa feita pelo PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, de estender para todos, erga omnes, os efeitos de seu voto vista em 29 de novembro de 2016, que concedeu ordem de habeas corpus a uma quadrilha que praticava abortos em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Naquela época, Barroso defendeu que os acusados deveriam ser postos em liberdade não apenas por razões processuais, por exemplo, primários, réu primário, bons antecedentes, endereço fixo, não apenas por razões processuais, os acusados deveriam ser libertados. Mas, pasmem, pela dúvida sobre a própria existência do crime de aborto. Segundo ele, os artigos 124, aborto praticado pela própria gestante ou com o seu consentimento, e artigo 126, praticar aborto com o consentimento da gestante, do Código Penal, que incriminam o aborto, tais artigos deveriam ser interpretados conforme a Constituição para excluir do seu âmbito de incidência o aborto praticado nos 3 primeiros meses de gestação.
Então, uma interpretação subjetiva toda dele, a Constituição não protege as crianças abaixo de 12 semanas. A Constituição não só não protege, como proibir o aborto nessa fase, não sei por que numa fase posterior nem numa fase anterior, não sei por que o ministro escolheu 12 semanas, proibir o aborto nesta fase seria inconstitucional. Declarar que o aborto é crime nesta fase, até 12 meses, seria contra alguns direitos que ele elencou, aí direito à liberdade, direito à saúde, direito à autonomia, direito etc, etc. Direitos que, segundo ele, valem mais do que a vida do nascituro. No seu voto no plenário virtual, na DPF 442, Barroso demonstrou sua habilidade retórica, desviando a questão moral do aborto para o destino a ser dado à mulher que pratica o aborto. Leiamos esse trecho do voto de Barroso. Vale dizer, se o Estado deve ter o poder de mandar a polícia, o Ministério Público ou o juiz obrigar uma mulher a ter o filho que ela não quer ou não pode ter, por motivos que só ela deve decidir. E se ela não concordar, mandá-la para o sistema prisional. Então, para ele, a questão é essa. A mulher que faz aborto deve ser presa? A mulher que quer fazer aborto deve ser proibida de fazê-lo? Ele colocou a atenção sobre a mulher, entenda-se, a mãe, a gestante, desviando-a do neném, da criança em gestação. No texto acima, ter o filho deveria ser substituído por não matar o filho. O Estado pode obrigar a mulher a não matar o filho? Sim. O dever de não matar estende-se a todos os filhos, tanto os nascidos quanto os nascituros. Deve a mulher ter o direito de decidir matar ou não matar o próprio filho? Não. O respeito à vida do filho não depende de uma escolha subjetiva da mãe. Se a mulher matar o filho, deve ser enviada ao sistema prisional? Sim, seja o filho já nascido ou por nascer. Isso vale também para o homem que mata o filho, incluindo aquele que constrange a mulher a fazer um aborto. No Brasil, porém, nenhuma mulher é presa por praticar aborto. Como o aborto praticado em si mesma ou com seu consentimento, o artigo 124 do Código Penal, é um crime cuja pena mínima é 1 ano de detenção, 1 a 3 anos, mínimo 1, máximo 3 anos de detenção. Como a pena mínima é de 1 ano, aplica-se o artigo 89 da Lei 9.099/95, a Lei dos Juizados Especiais. O que significa, nos crimes cuja pena mínima seja inferior ou igual a 1 ano, abrangidos ou não pela Lei dos Juizados Especiais, o Ministério Público pode propor a suspensão do processo. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, propõe a suspensão do processo por 2 a 4 anos, submetendo a mulher acusada a um período de prova, sob a condição de não poder frequentar determinados lugares, não se ausentar da comarca sem autorização do juiz e comparecer mensalmente a juízo para informar e justificar suas atividades. Ou seja, a pena para a mulher que pratica aborto não só não é a prisão, como não é quase nada. Isso aqui não são penas, são condições para a suspensão do processo. O juiz pode também dar uma condição extra, por exemplo, que ela ajude a cuidar de crianças, que ela faça trabalhos em creches, algum trabalho de assistência social. Mas o essencial é isso aqui.
Mulher hoje no Brasil não é presa por ter praticado aborto. Logo, esse argumento de Barroso é falso, é falacioso. E ele, como juiz, não pode desconhecer, de maneira nenhuma, que não existe agora mulher presa no Brasil por ter praticado aborto. Outro estratagema de Barroso foi desviar o foco da criança e concentrá-la na mulher, em oposição ao homem. Ninguém duvide, diz Barroso, se os homens engravidassem, o aborto já não seria tratado como crime há muito tempo. Que coisa triste, né, Barroso? Faltou lembrar a ele que cerca de metade das crianças abortadas são meninas, tão mulheres como as suas mães. Então não é uma questão do direito do homem contra o direito da mulher. É o direito da mulher grande sobre a mulher pequena que está dentro do ventre dela. Em outras palavras, é o direito do forte de matar o fraco. Isso é que é o aborto. E nada mais do que isso. E o que Luiz Roberto Barroso, no seu voto, defendeu, nada mais é do que um retorno à barbárie. Porque se o forte pode matar o fraco, não existe mais direito. Por isso, Madre Teresa de Calcutá diz: o aborto é o maior inimigo da paz. Pois se os homens, se podemos admitir que uma mãe mate o seu próprio filho, quem impedirá que os homens se matem uns aos outros? Terminado o voto de Barroso, Gilmar Mendes, o próximo ministro a votar, pediu que o julgamento fosse destacado para o plenário físico. O novo relator, na ausência da ministra Rosa Weber, é o ministro Flávio Dino, determinou que o feito fosse retirado de pauta. Ficou assim finalizado o julgamento virtual na própria sexta-feira, às 21h52, sem previsão para ser retomado. Até agora, 2 votos em favor da morte. Como o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, 11 dividido por 2 dá 5,5. 6 ministros já formam maioria. Nós já temos agora neste processo a DPF 442 para liberar o aborto, nós temos 2. Faltam mais 4 para que esta maldição seja instaurada em nosso país, e não por via legislativa, mas por via judicial, segundo uma criação doutrinária de Luiz Roberto Barroso no habeas corpus lá de 2016, que libertou aquela quadrilha, armação esta que depois foi retomada pelo PSOL para que ela tivesse efeito vinculante e contra todos. Bem, é assim que está. Esperamos que Deus nos conceda que esse julgamento, que esta DPF 442 não seja aprovada e que não aconteça no Brasil o que ocorreu nos Estados Unidos, que durante quase 40 anos ficou escravo de uma decisão judicial, Roe versus Wade, que em 1973 decidiu que proibir o aborto era inconstitucional até 6 meses de gestação. Que isso não aconteça com o nosso pobre Brasil, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, interceda por nós, assim como o seu castíssimo esposo, São José. Agora eu vou falar por causa de Giovana. Em 11 de outubro de 2025, eu era estudante de Direito da UFG, Universidade Federal de Goiás, e deparei-me com a notícia de uma criança, que depois seria chamada Giovana, que estava para ser abortada pelo único motivo de ser deficiente. Ela era portadora da síndrome de Body-Stalk. É uma síndrome do cordão umbilical curto, que faz com que os órgãos fiquem expostos,
Criança com essas síndromes, embora nasçam vivas, têm uma sobrevida pequena. Assim, o juiz argumentou: já que ela vai morrer, matemo-la. Já que ela é uma mercadoria defeituosa, descartemo-la da fábrica. Sabendo que tal aborto, a sentença de morte havia sido dada pelo juiz da primeira vara criminal de Goiânia. E não era a primeira vez que tal juiz dava autorização para abortar. Sabendo que tal aborto era crime e que não deixaria de ser crime por causa da autorização de um juiz, resolvi impetrar, com base na lei e na Constituição, um habeas corpus em favor do bebê. Os funcionários da escrivania, porém, não permitiram que eu fotocopiasse os autos do processo. Não tive escolha a não ser redigir a petição à mão, em uma folha avulsa de papel A4, no próprio balcão da escrivania, e protocolá-la no tribunal com um pedido de liminar para sustar a sentença que autorizara o abortamento. Habeas corpus é uma ação que pode ser impetrada por qualquer cidadão, mesmo que não seja advogado. Eu não era advogado, eu era estudante de direito. Fiz isso por dever de consciência, mas temia que o aborto já tivesse sido realizado ou que a liminar chegasse tarde, como tantas outras vezes já ocorrera. Em 15 de outubro de 2025, um sábado, uma notícia do jornal O Popular de Goiânia confirmou minha suspeita. Aqui está a notícia do jornal O Popular de Goiânia, confirmando a minha suspeita de que o aborto já havia sido realizado. Aborto negado e decisão nula. O desembargador Aloísio Ataíde de Souza, em decisão de gabinete, suspendeu ontem a alvará judicial que autorizou o aborto de feto com síndrome de Boris-Talk, em gestante de 19 anos. A decisão, entretanto, perdeu objeto, pois o procedimento já foi realizado. Dá para perceber? O procedimento já foi realizado. Aqui, ó, no finalzinho da página. Diante da notícia do aborto já consumado, dei o caso por encerrado. Vários dias depois, porém, eu saberia que tal notícia era falsa. A liminar havia chegado ao tempo de salvar Giovana da morte. Ela estava para ser abortada no dia 14 de outubro de 2005, quando chegou ao Hospital Materno-Infantil de Goiânia a decisão liminar do desembargador Aloísio Ataíde de Souza, sustando o aborto e cassando a sentença que o autorizava. Esse equívoco jornalístico foi lamentável. Se eu soubesse que Giovana estava viva no ventre materno e que seus pais haviam voltado com ela para Morrinhos, sem dúvida teria ido visitá-los, acompanhá-los durante a gestação, exortá-los a amarem sua filha até o último momento, oferecer-lhes assistência durante o parto, como fez a nossa instituição com tantas outras gestantes, e em se tratando de uma criança com risco de morte iminente, batizá-la logo após o nascimento. E se ela falecesse, para mim seria uma honra fazer suas cerimônias fúnebres e acompanhar a família até o cemitério. O habeas corpus serve apenas como medida de emergência para salvar o bebê de um ato de desespero dos pais, mas não substitui o cuidado pastoral junto à família. Quando eu soube de tudo, Giovana Gomes Lomeu já havia nascido por parto normal no Hospital Municipal de Morrinhos em 22 de outubro de 2005, às 12 horas. E havia morrido às 13h40, sem que ninguém se lembrasse de batizá-la. Ao todo, ela viveu 1h e 40 minutos de vida extrauterina. De qualquer forma, ela recebeu um nome
e foi sepultada no cemitério São Miguel, destino bem melhor do que ser jogada fora e misturada ao lixo hospitalar. Um detalhe: ao impetrar um habeas corpus em favor do nascituro, tive o cuidado de identificar-me não como sacerdote, mas como estudante de direito. Não usei argumentos religiosos, mas jurídicos. E o desembargador relator acolheu meu pedido simplesmente porque verificou que o juiz que autorizara o aborto agira com ilegalidade e abuso de poder em relação à vida de um inocente. No entanto, os promotores do aborto, ao descobrirem que o impetrante tinha sido um padre, desviaram a questão jurídica para a acusação antirreligiosa. Teria tal padre imposto seus conceitos e valores a terceiros, obrigando uma gestante a carregar o peso inútil de um feto, não se diz bebê, inviável, não se diz deficiente. Uma organização feminista aproveitou o ensejo para produzir um filme narrando de maneira panfletária e caricatural o ocorrido durante a gestação, o nascimento e a morte de Giovanna. Este aqui é o vídeo, um DVD de 20 minutos chamado Habeas Corpus, que foi produzido e exibido só para denegrir a Igreja Católica, na minha pessoa, dizendo que esse aborto foi feito, deixou de ser feito por causa da ingerência indevida da religião na decisão pessoal que cabia só ao casal. Aqui no verso do DVD há uma descrição. O documentário acompanha o sofrimento de Tatiele, uma jovem mulher de Morrinhos, interior de Goiás, grávida de 5 meses de um feto, um neném, que não sobreviveria ao parto. Ele sobreviveu 1h40. Um habeas corpus apresentado por um padre que sequer a conhecia e impediu Tatiele de interromper a gestação. Já sentindo as dores do parto, Tatiele foi mandada embora do hospital onde estava internada, em Goiânia. De volta para Morrinhos, Tatiele agonizou 5 dias. As dores de um parto proibido pela religião e pela... O interessante é no finalzinho do DVD, nas últimas páginas, você vê quem está financiando apoio. Aqui no finalzinho, olha. Então, apoio internacional, fundações para este DVD feito para fazer apologia do aborto e para denegrir a Igreja Católica. Neste filme, os atores foram os próprios pais de Giovanna. Como eles não eram atores cinematográficos, quiseram tentar fazer com que eles fizessem o papel do casal que estava sofrendo por não ter podido abortar a sua própria filha. Eu, porém, queria muito que fosse mostrada a foto de Giovanna já nascida. Acredito que tenham fotografado a menina. E acredito que a mãe tenha achado muito bonita a sua filha. Porque a síndrome de Barrett-Stalker não afeta o rosto, afeta somente o ventre. É possível até, eu não sei, que a mãe tenha tentado dar de mamar a ela durante aquela 1h40. Estou especulando, não sei. É possível que a avó de Giovanna tenha achado a criança bonita também, a gente não sabe. Tudo isso é especulação. Mas o fato de ter dado à sua filha um nome e de ter sepultado no cemitério da sua cidade, essas honras fúnebres que são tão diferentes de descartar um filho no lixo, talvez isso tenha dado alegria para a mãe e o pai da criança. Porém, isso não interessa à causa abortista. O interessante é falar do sofrimento dos pais por não terem abortado a neném,
sem nunca falar neném. É um feto inútil, monstruoso, e monstruoso é aquele que tentou impedir, por via da justiça, a realização de tal crime. Vamos adiante. Não contente com esse filme, o Habeas Corpus, que é do próprio ano 2005, 3 anos mais tarde, em 2008, a advogada dos pais de Giovanna teve a brilhante ideia de convencê-los a ajuizar uma ação de reparação de danos morais contra mim, por tê-los impedido de abortar sua filha. Na verdade, não tinha sido eu quem impedira o aborto, mas o Poder Judiciário, na pessoa do desembargador Aloysio Ataíde de Souza, do Tribunal de Justiça de Goiás, que concedeu a liminar. Por que então a advogada não acionou o desembargador? Primeiro, porque ele, desembargador, não era apto a ser acusado de fundamentalismo religioso. Segundo, porque seria nula a possibilidade de ele ser condenado por seus colegas judiciários. Resolveu então a advogada fazer do impetrante o bode expiatório. Seria o padre o culpado por ter pedido, e não o judiciário por ter ordenado, que Giovanna não fosse abortada. Com uma tese tão estranha, que chega até o absurdo, essa ação indenizatória foi rejeitada tanto pelo Fórum de Goiânia, como pelo Tribunal de Justiça em Goiás. Então, ela foi rejeitada em primeiro grau e rejeitada em grau de recurso, segundo grau. Foi então que a advogada interpôs um recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Para nossa surpresa, a relatora ministra Nancy Andrighi reverteu a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, condenando-me, em 20 de outubro de 2016, a pagar R$60 mil aos pais de Giovanna, pelos danos morais que sofreram por não terem podido abortá-la. Veja que eu sempre dou o nome à criança, Giovanna. Os promotores do aborto evitam falar dela. Quando falam que é de um feto inviável, um peso inútil. Nunca falam que é uma criança, é uma menina que nasceu viva, que teve um nome, que foi registrada em cartório, que só faltou ser batizada porque eu não sabia que a liminar tinha chegado a tempo de impedir o aborto. E toda a terceira turma do STJ acompanhou o voto da relatora Nancy Andrighi. R$60 mil mais correção monetária e mais juros moratórios. Quanto mais o tempo avança, mais esse valor cresce, porque crescem os juros e cresce a correção monetária. Mas eu não estava muito preocupado com nada disso, porque eu não tinha nada que eles pudessem penhorar. Eles iam apanhar de mim o quê para saldar essa dívida? Na hora de executar a sentença, eles verificaram que não havia bens penhoráveis em mim. Aquilo que eu tenho em abundância são livros, mas livros não podem ser penhorados, segundo o artigo 833 do Código de Processo. Livros, também vestimentas, roupas, a minha batina, eles não podem penhorar. Então, como tirar água de pedra? Como tirar dinheiro, e esse dinheiro todo que eles queriam tirar, de mim que não tinha esse dinheiro? Então eles tiveram uma ideia. Argumentaram falsamente que eu dispunha dos bens do Provida de Anápolis como se fossem meus. Haveria assim uma confusão patrimonial entre os bens da instituição por mim presidida e os bens do presidente, que na época era eu. Suscitaram o incidente de desconsideração reversa da personalidade jurídica. Ou seja, solicitaram que os bens do Provida de Anápolis fossem usados para quitar minha dívida judicial. Ora,
Essa também é uma pretensão absurda. O estatuto proíbe severamente que qualquer membro da diretoria, inclusive o presidente, receba qualquer benefício da instituição. O presidente, como qualquer outro associado, ele deve dar uma contribuição mensal, mas ele jamais pode receber sob qualquer título ou pretexto. Em 23 de março de 2023, o juiz da execução indeferiu o pedido, alegando não haver provas da confusão patrimonial. O juiz de primeiro grau da execução disse: não, indefiro o pedido porque não há provas de que o padre esteja usando os bens do Provida como se fossem seus. E aquilo que gratuitamente se afirma, gratuitamente se nega. No entanto, os advogados de Giovana recorreram com um agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça de Goiás. O agravo de instrumento foi o recurso contra a decisão que negou o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. Em 20 de novembro de 2023, a relatora desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, mesmo na ausência de provas, acolheu o recurso, assim como toda a quarta Câmara Civil do Tribunal, para possibilitar que a execução recaísse também sobre o patrimônio da instituição. Agora que a coisa ficou feia. Eu não tenho bens, mas o Provida possuía bens. O Provida precisa de bens para se manter, para dar assistência às mães, aos bebês. E esses bens agora seriam penhorados para satisfazer uma dívida judicial que não era do Provida. Eu jamais me apresentei como sacerdote, nem como presidente do Provida, mas como um mero estudante de direito. Por 2 vezes, as contas bancárias do Provida sofreram penhora online. Ou seja, tiveram seus valores bloqueados. Quanto mais o tempo passava, mais cresciam os juros moratórios e a correção monetária. Quando o Provida entrou no polo passivo da execução, o valor devido já era muito, muito alto. O valor penhorado estava muito aquém de saldar a dívida, que neste ano 2025 já ultrapassava R$ 600 mil. Foi então que, em 30 de setembro de 2025, graças à intercessão de São José, nosso patrono, a quem recorremos continuamente, a parte contrária aceitou firmar um acordo. O valor da dívida foi reduzido para 1.400. O valor da dívida foi reduzido para R$ 140 mil. R$ 140 mil, dividido em 28 parcelas mensais de R$ 5 mil. 5 mil vezes 28 dá 140 mil. Em 3 de outubro deste ano, o juiz homologou o acordo entre as partes e julgou extinto o processo. Agora falta pagar. Nós tínhamos uma dívida impagável. Agora ela é pagável, mas temos que ter para serem depositados na conta da mãe de Giovana, que se chama Tatiele. A quitação da dívida vai demorar 28 meses, ou seja, mais de 2 anos. Durante 2 anos, vamos precisar de benfeitores que nos assegurem a cada mês R$ 5 mil. Pelo menos. Né? Então, as pessoas que estiverem dispostas a nos ajudar, por favor, façam a sua doação nas nossas contas bancárias, que agora não estão mais bloqueadas, graças a Deus, tanto a do Banco do Brasil como a da Caixa Econômica Federal. Podem fazer por transferência, por depósito bancário e também podem fazer por Pix. E eu vou deixar aqui no final do vídeo e também na descrição os números das contas
das contas bancárias do Provida de Anápolis, lembre-se, não é para ajudar a mim, Padre Luiz Carlos, para ajudar o Provida. A dívida é do Provida, embora inicialmente eu fosse o devedor. Agora a execução recaiu sobre o Provida. Então eu vou deixar os números das contas bancárias do Provida de Anápolis e vou deixar também o QR Code para quem quiser fazer Pix para o Provida de Anápolis ajudar nessa quitação. Se você fizer uma doação, para nosso controle contábil, envie uma mensagem para escritório@providanapolis.org.br. escritório@providanapolis.org.br. Bem, São José já nos livrou de uma situação bem perigosa, que parecia não ter saída. Nós esperávamos que o oficial de justiça fosse entrar na sede da nossa instituição para tentar penhorar bens. Por exemplo, geladeira ou qualquer coisa assim que ele achasse que estava sobrando, que não tinha utilidade. A situação realmente estava bastante crítica quando veio, graças à intercessão de São José, este acordo. Falta agora a gente pagar em mais de 2 meses, em mais de 2 anos. Mas isso não será difícil se pudermos contar com os amigos que sempre nos ajudaram nas horas difíceis. E a todos vocês, antecipadamente, que Deus lhes pague. Mas falta ainda rezar mais para São José, porque este é um dos inúmeros problemas pelos quais nós estamos passando. Nossa instituição nunca passou por situação tão difícil como agora. Portanto, rezemos novamente a súplica ardente a São José pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos 2 tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava o fundador Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria.
Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e Esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Agora vamos rezar a oraçãozinha que eu sempre tenho rezado para a cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações. Aqui está a imagem da serva de Deus, Madre Maria José de Jesus, que foi priora muitas vezes do convento Santa Teresa, no Rio de Janeiro, que tem uma espiritualidade muito boa. Eu já li o seu livro Deus Presente, sobre a presença de Deus, e achei maravilhoso. Também li as suas correspondências, que estão compiladas em um volume e publicadas com o título Vozes do Silêncio. Também já rezei no seu livrinho sobre o nosso pai São José. Então, eu acho que valeria a pena que esta serva de Deus fosse declarada santa. Seria uma glória para o Carmelo, uma glória para o Rio de Janeiro, porque ela era carioca, e uma glória para todos nós brasileiros, ver mais uma santa do nosso país elevada à honra dos altares. Deus de poder e misericórdia, que tornaste de vossa serva, a Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidades de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Vamos deixar então na tela final os valores das contas bancárias e o QR Code para se fazer Pix. E agora vamos encerrar com a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grão de Montfort, Santa Gena Beretta Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa imaculada conceição, ó Maria, purificai meu corpo e santificai minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.